Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou o CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu tô com uma das pessoas que me ensinaram bastante e sempre me bateram muito forte, mas eu sou hoje, assim, lapidado por ela, tá? E queria agradecer muito pelo seu tempo aqui, Samantha. Obrigada, Kalil. Saiba, Samantha, que assim, desde que eu me conheço por gente, né, por trabalhar, principalmente na MK27, você foi uma pessoa que você sempre viu o desenvolvimento, entendi como é que você fazia e, cara, o teu posicionamento dentro da própria MK eu acho muito importante, principalmente pro desenvolvimento do projeto em si só e os níveis de detalhamento que você chega, viu? Obrigada, né? Muito trabalho, a gente tem... a gente gosta de desenhar e projetar e ir até o final, sabe? A gente não larga a mão enquanto não tá resolvido do jeito que fica bom. Eu sei disso. Mas, Samantha, antes de começar e falar um pouco sobre você, eu queria que você me contasse um pouco sobre você, cara. Tipo assim, onde você nasceu e por que você escolheu ser um arquiteta? Olha que pergunta difícil. Bom, eu sou de São Paulo, capital. Uhum. E eu me formei em arquitetura em arquitetura e urbanismo no Mackenzie em 1999, já faz um tempo. A escolha da arquitetura não foi uma coisa que foi desde pequena, assim, quero ser arquiteta. Mas eu sempre tive aptidão para desenhar, eu gostava de vários assuntos, matemática, história, e eu fui decidir isso na última hora, no último ano no colegial. Não tem ninguém na minha família que é arquiteto. Foi uma escolha muito individual mesmo. Às vezes eu conto essa história que foi na escola, eles chamavam os pais dos alunos para falar sobre profissões. Uhum. A gente tinha umas palestras com os pais e cada um assistia das profissões que achavam que podia ser legal. E aí foi um pai de um aluno que contou sobre que era arquiteto e falou da faculdade. Cara, que legal. Falou da arquitetura, falou principalmente da faculdade, porque na época era uma escolha de faculdade, que era uma faculdade muito aberta, que você pode ir para várias áreas, né, dentro da arquitetura e dentro da formação de faculdade de arquitetura, que em São Paulo, pelo menos, as faculdades são muito abertas. A USP é uma delas, né, mais aberta, e assim, de lá sai gente que vira... arquiteto, óbvio, mas, sei lá, em todas as áreas da arquitetura, cineasta, artista plástico, fotógrafo. Então, isso me encantou, porque também não era algo que me fecharia, né, para alguma decisão muito forte. Mas eu acabei entrando no Mackenzie, e o Mackenzie é uma faculdade muito mais voltada para arquitetura e projeto, né? Sim. E aos poucos eu fui vendo que a área estava boa, me encontrei com amigos, com as pessoas, com o que tinha para aprender lá. E aí foi, eu acho que assim, o momento, a arquitetura começou a ficar realmente importante para mim, a partir do meio ano, na metade da faculdade para o fim. Eu comecei a trabalhar com alguns professores, fazer concurso, né, a gente fazia isso, concurso com os professores, concurso de arquitetura. E aí eu fiz uma viagem para Barcelona, na verdade fiz uma viagem para a Europa de mochileiro naquela época, a gente foi para um congresso de arquitetura em Barcelona e lá, assim, meu mundo abriu um pouco mais para arquitetura. E eu imaginei, daquele momento, eu tinha decidido que eu queria morar em Barcelona, né? Então, depois que eu me formei, fui fazer pós-graduação lá. Puta, mas que foi fantástico, cara. Sim, sabe que muita gente que vem aqui no podcast, muitas vezes são formados no MAC, sabe? E eu vejo uma linguagem do que o MAC consegue passar, diferente das outras arquiteturas, de como pensa, de como age e tudo mais. Mas aí, falando um pouco de Barcelona... Por que Barcelona? Você escolheu Barcelona? Entendo que é uma baita cidade fantástica, principalmente para arquitetura, né? Mas por que você escolheu e qual foi a oportunidade que você teve lá e o que você fez lá? Que Barcelona naquele momento, nos anos 1999, nessa época, tinha acabado de ter sido as Olimpíadas de Barcelona em 1992. Quer dizer, em 99 fazia pouco tempo que isso tinha acontecido. E foi uma grande revolução no urbanismo da cidade, muitos projetos aconteceram. Então a cidade estava estourando em relação à arquitetura, tinha muito trabalho, muito projeto urbano, muita coisa para se fazer, muitos escritórios, todo mundo, a Europa inteira trabalhava lá, então era uma cidade que estava fervilhando para a arquitetura, então por isso que atraía muito estudante, então muita gente da minha época foi para Barcelona, eu fiz pós-graduação na UPC, fiz um mestrado e uma pós-graduação. Eu vi que você fez mestrado, cara, fantástico, mestrado e pós-graduação, né? Quantos anos você ficou lá? Não é, na verdade é um mini mestrado, lá na Espanha eles chamam de mestrado, mas é como se fosse um curso de pós-graduação mesmo. Ah, é? Na UPC eles chamavam de mestrado, mas é uma pós-graduação. Mas foi um ano. Foi um ano? Só um ano que você ficou? Um ano.
Poxa, que legal. Eu tinha intenção de voltar, mas depois quando eu vim pra cá, comecei já a arrumar coisas pra fazer e voltei. E você teve a oportunidade de trabalhar algum projeto lá ou só pós-graduação? Eu trabalhei num escritório de arquitetura, que hoje já nem existe mais, que é o Actar Arquitetura. Eles eram professores do meu curso, então eu fazia... Era um estágio, um projeto não remunerado até, e a gente fazia vários projetos. Mas o que a gente fazia muito lá em Barcelona era estudar, e a gente ia eu morava, lá na nossa pós-graduação tinha muitos arquitetos de vários lugares da América Latina e da Europa, a gente tinha muitos amigos e arquitetos, então você podia ter contato com uma diversidade de pessoas, e a gente ficava estudando no colégio de arquitetos. Eles tinham uma biblioteca e passava as tardes na biblioteca lendo livro, estudando arquitetura, e depois voltava, ia pra livraria, e tinha os dias que tinha aula. E à noite saía pra balada, isso era coisa de... Tomar vinho, né? E fazer os Spanish tomar Steps. cerveja. Naquela época era muito nova. Entendi, que legal, cara. E daí quando você veio pro Brasil, você foi fazer o quê? Aí, eu voltei, e logo que eu voltei, já com essa ideia de fazer 1000 coisas novas, de fazer com as referências que eu tinha tido lá em Barcelona, né, que se juntaram às minhas referências de arquitetura moderna que a gente tem na faculdade aqui em São Paulo, principalmente. E aí eu abri, logo em seguida eu vim com a ideia de abrir um estúdio, um escritório, e a gente começou a fazer trabalhos de concurso, ideias, um monte de coisa, pegava algum projeto ou outro, mas eu acabei, não foi muito pra frente, a gente acabou meio querendo fazer outras coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei um tempo trabalhei com o Cláudio Libeskind e com a Sandra Lobiet, que legal. um ano, e depois, logo em seguida, já entrei no Márcio. E quando você fala uma palavra muito importante, é referência, né? Você que teve referência lá de fora, até vi alguns nomes aqui, como Paulo Mendes da Rocha, né? Queria entender o quanto foi importante você ter essa experiência em Barcelona, dentro do que você já tinha se formado como arquiteta no Mackenzie, e o quanto mudou aquilo para que você possa realmente integrar a arquitetura que você faz hoje? Em Barcelona, acho que eu tomei contato com linguagens de arquitetura diferentes da que eu estava acostumada, ideias novas de representar a arquitetura. A gente fazia tudo, fazia colagens, apresentações, maquetes. Então isso foi desenvolvendo. Eu conheci outros escritórios de arquitetura que eu não podia ter acesso. Naquela época não tinha internet assim tão fácil, né? Sim, como tem hoje. Sim. Então assim, a gente via tudo por livros e revistas. E aí lá a gente tinha um acesso muito maior a livros e revistas. Por isso que eu falei essa coisa de biblioteca, porque você não estava na internet, via um site de um arquiteto que você gostava, ou via uma foto de um projeto tão facilmente. Então isso abriu a cabeça, eu consegui entrar em contato com muitas outras novas referências de arquitetura, principalmente europeias, né, naquele momento, e forma de pensar arquitetura, e forma de pensar um escritório, de como projetar. Isso ajudou a vir com uma cabeça mais arejada para o Brasil, né, e ainda juntando de ser jovem, com vontade de fazer muita coisa, trabalhar muito, né. E como é que você caiu na MK? No MK, como que aconteceu? Isso foi em 2002 que eu vi aqui, 2002. Então faz 23 anos. Uma baita jornada, hein? Não, nessa época que eu voltei, eu montei um portfóliozinho, gráfico até, desenhava, montava, fazia tudo. Fazia o design gráfico do projeto, fiz um mini portfóliozinho, que era um livrinho, e tinha os meus projetos de graduação, os projetos que eu fiz em Barcelona, os projetos dos cursos, com uma linguagem gráfica bem legal, a gente diagramava, eu sabia diagramar, Photoshop, tudo isso, né, que eu fui desenvolvendo. Saí com aquilo debaixo do braço, porque naquela época também não era portfólio digital, era só coisa impressa. E aí eu fiz um caderninho e fiquei fazendo uma pesquisa, que coisa que eu já fazia também em Barcelona, que pesquisando os escritórios que a gente achava legal para poder pedir estágio, esse tipo de coisa. E eu fui fazendo isso também aqui quando eu voltei. Falei, vamos procurar alguns escritórios. E eu já conhecia o escritório do Márcio, na faculdade, quando estava na faculdade, eles até foram fazer uma palestra, e eles sobre o filme que eles fizeram. Que legal. E olhando revista Projeto, vendo os escritórios mais legais para ligar lá e bater na porta e mostrar portfólio. E foi assim que foi. Eu junto com esse outro amigo arquiteto, e até com a Renata Furlaneto, que também morou comigo em Barcelona, a gente foi se dividindo, buscando alguns lugares. E aí
o Bruno entrou primeiro lá no Márcio, e eu fui trabalhar com o Cláudio Libeskind, e depois de um tempo a gente acabou indo também para o Márcio. Então ele também me chamou, o Márcio estava querendo mais gente, chamou a Renata, me chamou, fui lá com o meu portfóliozinho debaixo do braço, mostrei, ele chamou e entrou, e aí eu entrei. E aí tô lá até hoje. E Samantha, quando você, por exemplo, começou a trabalhar, você entrou com que cargo lá? Arquiteta, lá no escritório. Quando eu entrei lá no Márcio, eu era um escritório pequeno, tinham 6 arquitetos. Você pegou aquela parte que Márcio falava assim, que pagava tudo igual pra todo mundo, igual ele falou aqui no podcast? Sim. Aí você pegou aquilo lá? Que legal, fantástico. Sim, porque éramos poucos arquitetos e todo mundo fazia tudo. Entendi. E isso era muito interessante, porque apesar de ser um escritório pequeno, ele já tinha algumas obras construídas, e tinha esse apreço pelo detalhamento, né? Então você via lá que eram projetos, você pegava o projeto executivo, você pegava os desenhos, eles tinham muito detalhe já tinha essa ideia de ter bastante detalhe. E isso foi muito interessante, foi um aprendizado muito bom. Então quando eu entrei lá, eu era arquiteta, todo mundo era arquiteto, e o que eu fazia? Eu fazia desde o anteprojeto com o Márcio, até a apresentação do projeto, e fazia as imagens, naquela época o Márcio fazia ele o render, pra você ter uma ideia, a gente fazia a montagem da apresentação, as colagens do Photoshop, até desenvolver todo o projeto executivo, fazer compatibilização com todos os projetos complementares e acompanhar a obra e ficar vendo se o projeto estava sendo executado de acordo com os nossos projetos. De ponta a ponta. De ponta a ponta, tudo, sabe? Atender fornecedor, falar com o cliente, era tudo. Então isso foi uma super escola, sim, né, de como fazer arquitetura. E aos poucos a gente foi crescendo, os projetos foram ficando mais complexos, maiores e mais complexos, e a gente foi crescendo a equipe. Mas a gente continuou nesse processo de que vamos fazer com que todos façam tudo para poder aprender, né? Mas aos poucos a complexidade foi tamanha e o número de pessoas tão grandes que a gente teve que começar a dividir um pouco a função de cada um. E aí que a gente foi criando essa divisão de diferenças de trabalho, de etapas de trabalho e funções de cada um no projeto. A gente não tem equipes muito, muito, muito separadas. Hoje em dia tem alguns coordenadores que são os coautores dos projetos, e aí a gente tem algumas equipes que trabalham com a gente a depender do tamanho do projeto, aí vai mudando a quantidade de pessoas e vai se juntando e a gente vai dividindo. Como é que funciona exatamente essa hierarquia? Como é que funciona? Tipo, coordenadora e depois... Não é assim, lá no escritório é um pouco diferente. A gente tem a diretoria, gerência, eu sou gerente de arquitetura, né? E coordenadora de projeto. E que eu sou também desse grupo de arquitetos que entrou no escritório quando ele ainda não era um estúdio, né? E a gente foi crescendo junto com o escritório, desenvolvendo. Ele era um escritório de arquitetura pequeno, hoje em dia ele é um estúdio de arquitetura mais complexo, né, com essa produção coletiva em que um monte de gente contribui para melhorar o trabalho, com ideias, e cada um faz uma parte. Mas hoje a gente tem a diretoria, a gerência, e tem os arquitetos. E aí dentro dos arquitetos tem uma diferenciação por tempo de formação, por tempo de casa, e aí vai se dividindo. A gente tem equipes, né, grandes, que é a equipe de arquitetura, a equipe de interiores, e a equipe de design e comunicação, né, e a equipe de financeiro, né, que é meio junto com a de comunicação. Entendi. Então, os grandes grupos, eles são dirigidos pelas diretoras, que então é a Mari, a Rê, a Suzana e a Diana. E aí entra a parte da equipe de gestão, gerência de arquitetura, da qual eu faço parte, e aí com isso eu coordeno um monte de projetos, dirijo, a gente faz estudos, projetos, dirige andamento de tudo, né? E em número de projetos, quantos projetos você roda hoje? Ao menos 10 projetos ao mesmo tempo. Eu, sozinha hoje. E quantos roda, por exemplo, no estúdio inteiro? Mais ou menos, vai? Em torno de eu não tenho esse número certo de te falar, teria que confirmar isso com o pessoal lá da comunicação, mas na minha cabeça, eu acho que a gente tem em torno de 60 projetos, 60, mais ou menos,
Se for fazer uma conta assim, 60, é de 40, de ficar meio 60, louco, vai né? variando. É de ficar meio louco. Mas é bastante coisa. Sei lá, eu tenho... Nesse ano eu tô para entregar, nesse momento, uns 5 projetos que a princípio vão ficar prontos esse ano, até o final do ano. Obras, né? Uhum. Porque também ao longo da minha carreira no estúdio, que é esse desenvolvimento de projeto todo, eu tive a oportunidade de ter muita obra construída, né? Dos projetos irem adiante e eu poder acompanhar esse processo desde o início até o fim, que é ver uma obra ficando pronta, né? E eu tive a oportunidade de fazer mais de 20 e poucos projetos, 25 obras construídas, com uma média de 35 mil metros quadrados construídos. Até hoje, assim, para ficar pronto esse ano, mais de 20 mil metros quadrados. Nossa, então, é muita coisa. É bastante coisa, né? Eu tava olhando para trás, pensando sobre isso, falando, nossa, é muita coisa. Mas também é muito tempo, né? Sim, com certeza, não, tenho certeza disso. Mas assim, em termos de porcentagem, número de projetos que você faz, a maioria ele é efetivado ou não? A maioria é, viu? A maioria é Se for efetivada. pensar, a maioria é. Mas tem muitos que não, que param no anteprojeto, no estudo, não vão para frente. Alguns a gente acaba desenvolvendo um pré-executivo, até alguns executivos, mas às vezes não dá certo, por 1000 motivos, né? Uhum. Mas geralmente quando para mesmo o projeto é muito no anteprojeto. Vai no anteprojeto e daqui a pouco a pessoa não quer seguir, né? O cliente. Eu entendo que deve ser completamente diferente de 2002 com o que você tem hoje, né? Mas como é que é esse concepcionar inicial? Como é que funciona mais ou menos esse concepcionar? Assim, o cliente vai lá, solicita um anteprojeto, ou como é que funciona isso, Samantha? Lá no nosso escritório funciona da seguinte forma, o cliente vai lá, ele é atendido pela equipe de atendimento que é de comunicação, comercial nosso, que recebe os clientes, e conversa com eles até o momento de fechar a proposta comercial. Depois que isso é fechado, vem para a equipe de arquitetura, define-se quem que vai coordenar o projeto, quem dos arquitetos que vai ser dos 4 arquitetos que fazem que são os coordenadores de projeto, que são os que ficam atendendo os clientes e coordenando a parte principal dos projetos, porque aí a gente trabalha com pessoas junto com a gente hoje em dia, né? Sim. E aí a gente começa, a equipe de comercial passa pra gente as principais coisas que eles conversaram com os clientes, mas a gente pega as informações do projeto, começa a estudar, faz um kick-off com o cliente, para entender as necessidades, o programa, tudo que eles precisam, e aí começamos a estudar o projeto. Então eu pego o projeto, começo a pensar junto, às vezes sou eu sozinha, às vezes eu junto com outras pessoas da equipe, dependendo do tipo de projeto, estudo terreno, estudo as condições, né, como se faz um projeto de arquitetura, e começo a discutir com o Márcio, né, apresento algumas ideias, algumas possibilidades de ideias, às vezes a gente vai para elas, escolhe uma, vai melhorando, às vezes tenta outra, o Márcio pede outras coisas, e a gente vai fazendo juntos. Que legal, cara, fantástico. E aí, depois que a gente resolve, a gente faz a apresentação do anteprojeto para o cliente, né, com imagem e tudo. E como é que eu entendo que são 25 anos, entendo que é uma grande jornada, mas o que eu enxergo também é muita linguagem igual dentro de uma cultura já pré-estabelecida. Entenda que para mim cultura, é um conjunto de pessoas a qual tem informações e pensam muito por igual, sabe? Eu acho que isso eu vejo muito no Márcio, muito na MK, e muito no escritório que você trabalha, né? Você vê que tipo assim, a linguagem é muito parecida, a forma de como vocês vão trabalhando, não parecido igual ao projeto, mas sim com o mesmo objetivo e propósito de trazer a linguagem do escritório. Samantha, isso é idade, é tempo, é experiência, ou é algo que você tem que ter esse feeling? Porque, cara, você imagina que você veio de Barcelona, com referências, assim, completamente diferentes, entendo que, assim, tem uma... Mas como é que é isso? Eu acho que tem de tudo um pouco, né? Precisa de tempo, com certeza precisa de tempo para você ir aprendendo, né? Sim. E precisa fazer, acertar e errar, né? Errar e acertar e fazer de novo. Então, é insistência, é fazer várias vezes, é testar de novo, mas essa linguagem que a gente foi criando no estúdio é uma linguagem, realmente, a gente tem uma linguagem, né, uma maneira de pensar arquitetura com muito detalhamento, com proporções mais certeiras, né, a gente tem umas maneiras de pensar a proporção da arquitetura,
E a ideia é sempre buscando isso, nunca deixar para trás, entendeu? Então é com muito trabalho e insistência, sabe? E dedicação, a gente detalha bastante o projeto. O nosso projeto não é assim, a gente faz só uma concepção no anteprojeto e larga e Jamais. o que der deu. Você já trabalhou com a gente, né, Calil? A gente insiste até chegar no resultado que a gente quer. Eu falo pra você que eu fui lapidado. Quando ela fala insiste, gente, é esse mesmo, é esse daqui, ela insiste até bater. Não, peraí, mas não tem outra solução, mas peraí, a gente consegue melhorar aqui? E Cara, vamos, e vai fazendo. E aí, com anos de experiência e tempo, né, que você vai fazendo isso, você já sabe um monte de coisa, você sabe aonde você pode insistir, aonde não dá, onde pode abrir mão. E a ideia é com todo mundo que vem trabalhando com a gente, assim, eu gosto sempre de ensinar, eu gosto de ensinar muito o que eu sei, né? Então, todo mundo que vem trabalhar comigo, eu faço questão de passar o que eu sei, mostrar as referências, explicar de experiências, de erros e acertos, mostrar foto de obra, sabe? Explicar o que aconteceu, o que deu. Olha isso aqui, olha, a gente projetou assim, mas na obra a gente resolveu mudar para esse jeito porque ficou melhor. Então o nosso detalhe mudou, né? E isso é muito prazeroso. E aí a ideia é passar para os outros isso também, né? Não guardar para mim. Sabe que é uma coisa que eu vi muito da MK27 desde o começo e eu achei assim fantástico, né? Vocês não simplesmente concepcionam, mas vocês também entendem um material a qual está sendo escolhido, por que está sendo escolhido, seus pós e seus contras, né? E uma coisa que até perguntei para Márcia, mas como é que você... Porque para mim a grande diferença são essas perguntas que vocês fazem, como vocês desenvolvem aquilo e como você chega, que é aquele que você falou, né? Vou bater até tentar chegar e, cara, a gente vê pela experiência que vocês têm dos projetos que deram certo e que eventualmente foram melhorados ao longo do tempo, sabe? Sim. E eu acho legal esse passar de informação que vocês têm de equipes para equipes, e dentro disso, entendo que vocês têm um caderno ou algo do tipo que vocês seguem, que vocês têm, tipo assim, um histórico gigantesco para essas novas pessoas que estão entrando e isso é compartilhado entre os coordenadores? Como é que é? Então, isso é um grande desafio, né? De passar essa cultura e essa linguagem para as pessoas novas que entram. Porque quando o escritório é menor e a pessoa está do teu lado, você aprende só de ver a pessoa falando, falando com você, né? Então, de escutar o outro arquiteto discutindo uma dificuldade que ele teve com um engenheiro, com um calculista, você fala, puxa, eu tô tendo uma coisa parecida, deixa eu perguntar para ele. E à medida que o escritório vai crescendo, você já não tem mais esse contato com todo mundo tão próximo, né? Às vezes cada um tá focado nos seus projetos. Não, principalmente por causa da pandemia, sabe? A pandemia também foi esse hiato, porque eu tava falando pra você, hoje a gente se vê mais pelo computador do que outra coisa, e a vivência pra mim, principalmente eu acho que é importante você ter a vivência de uma pessoa do seu lado, por exemplo, você como coordenadora, com uma experiência de 20 e tantos anos no escritório, tá trabalhando do seu lado e vendo da forma como você faz, não é simplesmente ensinar, mas é como a pessoa realmente pensa, age, e ela chegou naquela solução, cara, por N tipos de tentativas e soluções a qual você teve de experiência. Tá do lado de uma pessoa dessa, cara, é muito valioso. Então, e foi por isso que, assim, depois da pandemia, a gente logo tentou voltar e mobilizar de novo e voltar ao escritório presencial. Então, nosso escritório é 100% presencial. E porque isso é uma troca importante que a gente gosta de ter entre os arquitetos. E o que a gente tem feito para tentar passar adiante essa nossa forma de pensar, ou a forma de detalhar, a gente tem organizado, a gente sempre corre atrás e está sempre em produção, porque é um trabalho que ele é constante, ele nunca acaba, que é produzir uns cadernos de detalhes. A gente tem cadernos de detalhe, a gente tem procedimentos de como montar as folhas, as pranchas, isso na parte mais prática do trabalho, né, para a pessoa procurar um detalhe de um encontro de uma parede com um piso, um rodapé, ou um guarda-corpo, um elemento que a gente já tenha feito em outro projeto, ou um muxarabi, ou um detalhe de um caixilho, ou de um painel, portas, que a gente usa muito. A gente tem a gente tem um compilado que a gente foi fazendo isso ao longo dos anos de várias formas. Primeiro, a gente trabalhava tudo em 2D, né, e agora a gente trabalha em BIM. Então, a gente
tá repassando todo o nosso material para a BRIM, evoluindo, e com o tempo também o que a gente detalhava de um jeito a gente melhorou muito. A gente aprende com todo mundo com quem a gente trabalha, então com os fornecedores, com a equipe de engenharia, com as construtoras, e a gente vai agregando essas informações para os próximos projetos. E aí eu também faço parte dessa equipe, eu que coordeno essa parte de disseminar a cultura do escritório, o detalhamento, né, para poder passar de arquiteto para arquiteto, principalmente muita gente jovem que tem entrado no escritório, né. E não tem a possibilidade hoje de fazer todas as etapas do projeto como a gente fez. Eu vejo isso também. Mas a gente tenta sempre dar o máximo de oportunidade para as pessoas fazerem mais coisas e não só ficar focada num trabalho só, uma coisa única, né? Sabe o que eu achei muito legal? Tipo assim, eu não sei, não lembro. Não vou falar pra você qual foi o projeto, mas eu lembro que uma vez a gente tava no escritório lá e a gente tava discutindo algum projeto e eu lembro que, tipo assim, pegou como referência uma outra casa da MK que tinha feito e tipo assim, a gente fez desse jeito aqui, esse jeito deu mais certo assim, deu mais certo assado, sabe? Aquela experiência, mas não somente aquela experiência, mas aquela experiência registrada, que daí o cara abre um relatório, vê foto, sequência, vê exatamente o do detalhe que foi feito. Isso é fantástico. Eu acho que é isso que faz e eterniza a própria linguagem e o escritório em si se torna realmente um escritório de renomado como vocês são, sabe? Eu acho que é isso, na verdade, esse desenvolvimento e esse registro de desenvolvimento daquilo que vocês foram além, vocês sempre estão indo além, querendo realmente ir além, e cara, deu certo, não deu certo, a gente teve que refazer isso daqui e tal, não sei o que, mas isso é fantástico, cara. A gente tem uma linguagem muito, que dá pra perceber, né, do estúdio, é uma linguagem muito clara, mas por outro lado a gente tá sempre querendo buscar inovar e fazer uma coisa nova. Sim. A gente mantém algumas características que podem ser percebidas nos nossos projetos, mas cada projeto novo a gente quer fazer alguma coisa diferente, né, senão a gente fica parado. Isso que é interessante, que é instigante, né, na arquitetura. Poder tentar algo novo, mas sempre aprendendo com as experiências que a gente já teve no passado. E dentro de tudo que você falou, tipo assim, que a gente tá tentando buscar sempre algo novo, das escolhas dos materiais, como é que é escolhido o material? E eu pergunto, sabe, porque assim, a MK, a Micasa, por exemplo, que foi feita por vocês, né, foi um dos que abriu pra mim, foi a obra que abriu o mercado pra madeira de pinos, principalmente, porque antigamente, assim, entenda que eu fiz mestrado e doutorado, né? Durante o meu mestrado e doutorado eu fiz fora do país, lá todo mundo colava pinos, e daí chegou no Brasil, tinha aquele preconceito, a falta de informação, achava que pinos era uma madeira não era boa, que não era pra isso, que não era pra aquilo. Talvez não tivesse a tecnologia ainda. Né? E aí, vocês foram uma das pessoas que abriu a mente das pessoas em utilizar esse novo material com essa nova tecnologia para trazer. E como é que é a escolha do material? Quem escolhe o material? Não tem quem escolhe, né? Ele faz parte do desenvolvimento do projeto como um todo, né? Da concepção do projeto. Você pensa no projeto pensando a espacialidade, a funcionalidade e a materialidade. Elas vão vindo juntas, né? Não é uma coisa sozinha, eu preciso fazer aqui com esse material, então eu vou ficar forçando o projeto para ele ser com esse material. Dependendo da situação, da necessidade que o projeto tem materiais que se adequam melhor e outros que não se adequam, né? E a estrutura de madeira é um material que se adequa a milhares de soluções, se encaixa bem na nossa arquitetura e a gente queria experimentar, né? Então a gente vai atrás de pessoas que podem nos passar a informação técnica para a gente trabalhar com um material desse, né? Tem pesquisa de material, tem pesquisa de projeto, a gente está sempre vendo tudo que tem por aí, né? De projeto sendo feito em todos os lugares. Então, aí, especificamente no caso da estrutura de madeira, do Pinos, foi meio que isso. Mas materialidade, em geral, cada escolha de material tem um porquê, né? Ela não é também aleatória. Até pergunto pra você, a gente tá fazendo um projeto chamado Estaleirinho, né? Que é um prédio, né, de madeira junto à MK27. E aí eu pergunto pra você, hoje, em termos de sustentabilidade, escolha de material, por exemplo, para aquele projeto, foi uma
solução vinda da arquitetura, uma vontade vinda da arquitetura ou até mesmo do cliente, ou foi uma coisa que vocês... Como é que foi esse desenvolvimento? Lá o projeto levou a isso no seguinte sentido, foi uma escolha nossa, a sustentabilidade já era uma premissa para o projeto, né, desde o começo, vindo de premissa do cliente, mas também da legislação local. E pensando nisso, a gente queria fazer um projeto que pudesse ter, primeiro, um material sustentável e a questão de ser montado mais rapidamente, né, essa rapidez. Então, a gente pensou a primeira coisa, vamos pensar uma estrutura de madeira, né, vamos pensar uma estrutura que possa ser montada, que tenha essa carga de sustentabilidade, porque é um material que se renova, né, e além disso, ele tem muito a linguagem do escritório, né? Ele é um elemento, a madeira é algo que traz um aquecimento, né? Por espaço, dá um aconchego, ele tem a ver muito com a nossa linguagem e com aquilo que a gente acredita que os espaços têm que ser. Eles têm que ser funcionais, eles têm que cumprir com as suas obrigações de espaço, né? Ou seja, serem funcionais, serem adequados, mas também serem agradáveis, bonitos, proporcionais, né, interessantes. E a madeira é um elemento que nos atrai muito. Então, nesse sentido, a gente pensou em fazer um projeto mais montado, modulado, né, e que pudesse ser construído mais rapidamente, né. Era um edifício lá, um edifício pequeno, né, não um edifício grande. Ainda não é grande, tá, gente? Vai ficar grande, entendeu? Quem sabe o próximo a gente vai crescendo. Exato, esse não é. E a gente também pensou nisso. Puxa, é uma experiência, uma oportunidade boa de se experimentar, fazer um edifício de mais andares, né? Fazer um edifício em estrutura de madeira. A gente já fez casas, construções menores, né? Mas um edifício a gente ainda não fez. Então, seria uma ótima oportunidade. E quais são os desafios que você enxerga utilizando a madeira no jeito de concepcionar? Vamos lá. A gente tem que mudar um pouco a cabeça na concepção, né? Quando utiliza madeira. Não dá para ficar pensando também... Depende do tipo de estrutura de madeira, mas a estrutura viga e pilar, só, simples assim, ela não tem uns vãos tão grandes como você pode trabalhar com concreto ou metálica, né? E então, acho que a madeira a gente tem que pensar mais modulando, né? Criando ritmos, tirando proveito de expor os elementos da estrutura. Eu acho que eles são bonitos. Eu acho que é assim que eu penso um pouco na hora de usar a madeira como um elemento estrutural nos projetos. Deixar ele mais exposto, ritmado, né? Tirar partido dessas coisas. E Sá, dentro dos materiais que você já utiliza, passa pra gente alguns pontos que é importante o arquiteto saber quando ele trabalha com aço, com concreto e com madeira. Você tá me... Sá, você pra mim, você sempre bate. Vamos lá. Não, como assim? Você tá em... Eu acho que assim, cada material tem seu comportamento, né? Eu vejo que vocês você utilizam... como engenheiro vai saber me dizer isso melhor. Só que vocês já vêm com uma concepção que assim, eu entendo assim, cara, eu sei que você fez Mackenzie, você deve ter tido aula de estruturas de madeira, mas cara, é uma coisa que foi muito tempo atrás, né? De madeira, eu nem sei, nem me lembro se eu tive aula de estrutura de madeira. Eu tive de concreto, tive de metálica, mas eu não sei se eu tive, eu nem tive muito. E quando você vai concepcionar para um projeto, por exemplo, que nem você falou, de madeiras, de vãos, e daí metálica e depois concreto, e eu entendo que vocês utilizam muito concreto, né, pela própria concepção da estrutura, como que você pensa para arquitetos que vai desenhar, por exemplo, do início da madeira, o que ele deve tomar em conta, ou premissa, uma vez que ele não teve, na verdade, esse conceito inicial de estrutura de madeira, que você conseguiu tirar, e da onde você tirou isso? Além de, claro, fazer essa pesquisa e tudo mais. A gente tem que pesquisar, né? Sempre que a gente vai trabalhar com um elemento diferente, tanto estrutural como revestimentos, materiais para outro tipo de uso, a gente tem que entender como ele trabalha e funciona. Então a gente pesquisa, né? Tem que pesquisar o comportamento da madeira, tem que pesquisar como que é a função dela estrutural, para na hora de conceber, pelo menos já lançar uma ideia que seja um pouco mais factível. A gente não calcula, né? Uhum. Então a gente
tenha as noções de proporção, as noções de funcionamento do material, a gente liga para os calculistas e para os engenheiros e fala, puxa, eu estou pensando num projeto assim, esse vão tá legal, esse vão vai funcionar, qual mais ou menos o pré-dimensionamento? Isso é uma coisa importante, né, de pensar, o pré-dimensionamento das vigas e dos pilares, para a gente poder lançar aqui um projeto e que ele fique mais ou menos dentro dos parâmetros, porque não dá para você lançar um projeto e mudar totalmente as medidas e proporções, né? A gente desde o começo já quer saindo com a proporção certa, né? E ir com ela até o final. Então não pode errar muito no começo, né? Sim, perfeito. Não pode lançar qualquer coisa, né? E quanto tempo demora mais ou menos um projeto? Sabe? Eu sei que vocês devem fazer, cara, vocês fazem projeto de tudo quanto é tipo, sabe? Mas assim, quanto tempo demora mais ou menos um projeto dentro das fases deles? Não, a fase inicial, essa conceitual, em média, a gente leva mais ou menos uns 2 meses para lançar esse primeiro estudo conceitual de anteprojeto, né? É o conceitual, uma parte do anteprojeto que é o conceitual. Geralmente é uma média de 2 meses para lançar. Esse é somente o volumétrico ou já vem com os materiais definidos, com as vontades? Já vem com os principais materiais, com a principal ideia. Não é só volumétrico, é um render com materialidade. Entendi. Que a gente apresenta, né? Então, com a distribuição de espaço, já pensado, mas aí cada projeto tem a sua característica, né? Sim. Se é um residencial, é mais fácil, você faz de uma vez. Projetos de grande escala, às vezes você tem fases mais diferenciadas de projeto, você tem que fazer só um com volumétrico, às vezes tem um estudo de massa, depende da escala, se você tem plano diretor para fazer, master plan. Então, cada escala de projeto tem um tipo. Isso que eu estou te falando de esse tempo mais ou menos de 2 meses são para projetos mais de escala. Pode ser residencial, pode ser edifício residencial, pode ser comercial, mas não escala de master plan de urbanismo, né, grande escala, aí não. E os próximos passos até chegar no projeto final executivo da arquitetura? Não, então a gente acha que aí uma vez aprovado o projeto, geralmente demora uns de 10 a 12 meses, 12 meses é mais ou menos uma coisa mais comum para a gente terminar o projeto executivo e poder liberar o início de obra. E quando é projeto executivo, você fala, já tem o cálculo estrutural, já tem o ar-condicionado, compatibilidade, compatibilizada com os outros projetistas todos, né? Entendi. Que hoje são muitos que a gente trabalha, né? Quando eu comecei a fazer o projeto, era elétrica, hidráulica, ar-condicionado às vezes, né? E obviamente estrutura. Aí, hoje em dia, a gente tem mais de 20 complementares, 30 complementares, até num projeto de residencial, uma casa. Edifício, obviamente, muito mais edifício residencial, ou outro tipo de escala de projeto. Mas é incrível. Então, o arquiteto, ele acaba sendo meio que um... Cara, um maestro. Um diretor de cinema, sabe? Que você tem que entender. A gente fala isso no escritório, né? É incrível como a gente tem que ter a compreensão do todo, do macro e de tudo que está acontecendo no projeto. E a gente trabalha dessa forma, de saber tudo, de controlar tudo, porque aí a gente consegue chegar ao resultado final que a gente quer, né, com esse conhecimento. Então, eu sei que o que está acontecendo no projeto de estrutura, no projeto de elétrica, de hidráulica, ar-condicionado, sei lá, automação, luminotécnico, em todos eles a gente está ali contribuindo e olhando para ver se está ficando de acordo com o projeto inicial, de acordo com a arquitetura, se está atendendo o que a gente precisa. Então, é incrível, eu fico falando assim, nossa, vocês imaginavam? Às vezes eu falo para arquiteto, você imaginava quando você fez a arquitetura que você teria que saber de tanta coisa? E a gente tem que saber pelo menos um pouquinho de cada coisa, não só de arquitetura, né? Mas das outras disciplinas para poder fazer um bom projeto. Largar a mão e não olhar isso, a gente não chega ao resultado que a gente quer no final. Sá, e eu entendo perfeitamente, Sá. Desculpa chamar de Sá também, mas... eu entendo perfeitamente, cara, porque pra mim, um bom arquiteto é aquele que não é que ele domina 100% até o final, mas que ele tem que ter o domínio principal do macro de tudo quanto é coisa, seja pelos materiais da estrutura, seja o aço, o concreto ou a madeira, mas também ter a visão de como vai passar o ar-condicionado, como vai ser a acústica, como vai ser a térmica, como vai ser, cara, compatibilidade total para não perder, na verdade, a essência inicial que foi desenhada dentro daquilo que foi proposto desde a concepção e foi apresentado ao cliente, sabe? Isso para mim é fantástico. E esse trabalho de maestria que vocês têm e fazem muito bem isso, para mim é uma coisa que brilha muito os meus olhos, sabe? Porque são poucas pessoas que têm o conhecimento que vocês têm dentro de toda essa experiência e viveram isso de forma, assim, frenética, né? Que nem você tá falando. Cara, para criar um elemento
que no final o que vale, na verdade, é aquela experiência final do cliente que você busca e tenta trazer. Né? É um prazer enorme quando a gente vai ver a obra pronta, né, executada, e ver aquilo em pé, e você vê todo o detalhezinho que você ficou projetando, tal. Mas tem esse prazer de você ver e ficar satisfeito com o resultado, e tem aquele sofrimento de entregar um filho, sabe? Você entrega. Ai, já não é mais meu, toma. Eu sei como é que é isso. Eu não vou lá mais mexer e acertar o detalhe nesse cantinho aqui, falar que tem que melhorar isso ou melhorar aquilo, né? Eu sei como é que é isso, cara, mas eu acho isso, sabe, fantástico, sabe? Eu acho muito bonito o trabalho que vocês fazem pelo nível de detalhamento, cara, porque chega na porca da parafuseta ali, aonde que vai chegar, o que vai encontrar, o que vai deixar de encontrar, e entendo que não é uma coisa que se ensina, mas é através da vivência junto com pessoas como vocês, ou até mesmo das pessoas que trabalham junto com vocês, que enxergam a dedicação que vocês têm em cada projeto que vocês fazem, sabe? A gente tem essa dedicação, e as pessoas que vêm trabalhar com a gente acabam tendo também, né? São pessoas que ou também ficam loucas, querem, né? isso, ou vão embora e não aguentam. As pessoas querem também, todo mundo ali obstinado a fazer a coisa bem feita, sabe? Então, isso que é gostoso. Então, perfeccionistas. Não dá pra ser perfeito, mas a gente busca o melhor possível. O perfeito não existe, né? Mas a gente sempre vai buscar a perfeição para que aquilo, a forma e a função seja o que está sendo buscado pela experiência que está querendo trazer, né? E uma das coisas que até mesmo eu gostaria de comentar, Samantha, foi o dia que você foi lá na fábrica, sabe? Acho que foi muito legal, não lembro qual foi o motivo exatamente, deve ter sido por outro projeto, que daí Samantha viu uns bloquinhos lá de madeira e falou: Calil, o que você faz com isso daqui? Eu falei: Samantha, isso daqui é meio que um retalho, que a gente faz um aproveitamento, mas tem coisas que vai muito embora. Vamos falar um pouco sobre a Casa Bloco, né, Samantha? Me fala, assim, eu sei que assim, tá aparecendo bastante na mídia, sabe? É um projeto que ficou fantástico, né? E eu acho que a gente podia comentar um pouco sobre ele. Me fala um pouco sobre como é que foi a concepção daquilo e como que surgiu aquilo. Eu fui visitar a sua fábrica mais para conhecer o processo, né? Já estava trabalhando em outros projetos juntos. E chegando lá, eu vi as vigas, né? As vigas laminadas coladas, todos os seus elementos estruturais e um monte de bloquinho, pedacinho, né? Solto, que eram os retalhos, os recortes, sei lá, os elementos que você não utilizava, né? E eu olhei aquilo, eu estava fazendo um projeto, a gente estava imaginando, estava pensando nesse projeto dessa casa e pensando num elemento para fazer essa espécie de brise, esse muxarabi, né? Uma pele para fazer o filtro de luz no projeto. Olhei os blocos, falei: a gente pode usar isso como se fossem bloquinhos, né? Como se fossem tijolos. E criar uma textura aí, um elemento, e tentar fazer um muxarabi com isso, né? Um muxarabi de bloco de madeira, né? Por isso que a casa chama Casa Bloco. E aí, tirei foto, né? Tirei um monte de foto das texturas, levei para o escritório. Cheguei e mostrei para o Márcio, né? Quando a gente estava conversando sobre o projeto. E falei: vamos tentar fazer um muxarabi desses blocos? E ele falou: vamos, e é legal porque é de madeira laminada, é um elemento resistente, né, então aguenta o tempo. Aí chamei, né, o Calil e falei: Calil, vamos fazer uns protótipos aqui. E a gente começou a fazer vários protótipos dos empilhamentos das peças. Aí primeiro era empilhado alinhado, depois a gente começou a deslocar um pouquinho para ver qual o nível de sombra que dava, até chegar num protótipo que a gente achou legal e usou no projeto. E até a ideia dele de levar ele adiante agora e extrapolar nesse outro projeto que a gente está fazendo, né? Esse lado do sul. Cara, foi muito legal, porque o dia que eu levei os bloquinhos lá, eu lembro até hoje, cara. Acho que era quase o horário do almoço, um pouco depois da hora do almoço. Eu cheguei com os bloquinhos assim, eu tava sentado lá. Aí chegou o Márcio, acho que do almoço, né? Alguma coisa assim. Oi, tudo bem, tudo bom? O que é esses bloquinhos aí? Eu falei assim: cara, eu tô trazendo aqui pra fazer o muxarabi que Samantha pediu e tal, não sei o quê. Aí ele sentou comigo no chão. A gente começou a montar, a empilhar o negócio, sabe? E eu acho que o legal não foi somente a sua visão do produto em si que você teve no final, que ficou fantástico, por sinal, os parabéns pelo projeto em si só, né? Mas também foi a dificuldade de fazer aquela esbeltez dentro do que tá trazendo ali e aí.
Foi assim, não, vai ser tudo fixo. Aí no final falou assim, não, vamos pôr uma janela. Agora a gente nossa, aí, obrigado, hein, obrigado. Não, foi difícil, foi difícil, mas foi muito legal. Não, e primeiro a gente acertou a proporção do bloco, né, pegou vários tamanhos até achar o que era bom. A gente ficou brincando de pilhar, parecia um bando de louco na frente. Empilhava, mudava, vamos mudar o tamanho. Aí vinha mais bloquinho, ajustava os tamanhos, né, e depois a forma como eles estavam empilhados. Foi muito legal. E depois as estruturas para fixar, né, e aí veio a parte de engenharia pra gente conseguir fazer ele ficar de pé. Foi concluído quando, aquela casa? O ano passado, a Casa Bloco, acho, ou retrasado, 2000, nós estamos em 23, acho que foi. Estamos em 25. 23 ou 23, acho, se eu não me engano. E hoje já ganhou o prêmio, não foi? Agora a gente fotografou a casa, né, e aí começou a publicar e ela até ganhou o prêmio. Que legal, cara, meus parabéns. Do Pro Awards, super legal. E daquela casa, o mais difícil foi o bloquinho ou não? Sei lá, tem sempre o processo. Eu só acho que o bloquinho foi um elemento novo que a gente desenvolveu lá, né? Eu acho, nessa casa. Então teve que... não tinha detalhamento dele antes, né? Não tinha uma experiência. Então isso é mais difícil, né? Mas foi super legal poder desenvolver uma coisa diferente, né? E estudar, detalhar. Mas o projeto em si foi ótimo, né? A gente tinha uma equipe boa trabalhando, então foi super legal na obra e tudo. Não, foi muito legal ter conhecido. Os clientes são incríveis, então eles tocaram tudo, foi muito legal, Nossa, foi muito legal, cara, porque eu fui até lá na obra, conhecer o mestre de obra, explicar um pouquinho, fazer o roofing metálico, os caras entender como é que fazia, sabe, e ver aquilo lá pronto, e lembrando da visita que você fez lá, e lembrando de vocês... pôr uns bloquinhos em cima do outro, sabe? Parecia uma coisa tão, tão simples, e quando você vê o negócio lá, pra mim isso é arquitetura. Essa visão que você teve de enxergar um retalho e transformar aquilo num elemento que ficou como se fosse a cereja do bolo da casa, cara, ficou fantástico, Samantha, fantástico. Que bom que você gostou. E pergunta, quando você faz um projeto com aquele que você falou assim, que você conseguiu, que você colocou esse novo elemento, normalmente você mira num novo elemento para que aquilo não saia vários elementos novos num projeto só, ou você, de evolução pequena, ou você vai, tipo assim, você vai até onde dá no negócio em si? A gente vai variando, né? Às vezes é a evolução da mesma solução, muda um material, mas com a mesma solução, para revestimentos. Às vezes é a volumetria mesmo, que já é a concepção nova, uma solução desde o começo volumétrica diferente. Não é assim muito claro, eu vou fazer só uma coisa diferente nesse projeto, ou vou fazer duas. Vai vindo, né? Não é muito óbvio. E dessas novas tendências, Samantha, quais são as novas tendências que vocês têm utilizado mais? Fala pra mim. O que você chama de novas tendências? Cara, tendência assim, os materiais novos, que assim, a gente entende vocês como uma arquitetura de ponta, a qual tem a possibilidade e tem, principalmente por causa de, cara, concursos que vocês fazem internacional, que vocês têm a possibilidade de conhecer materiais novos muito antes de chegar até mesmo no Brasil, né? Entender um pouco do material, trazer isso daqui pra cá e até mesmo utilizar, como foi, por exemplo, o case posso pegar um case da Mikasa, que hoje a madeira em si de pinos, madeira laminada colada de pinos já é um elemento que é mais usual dentro do mercado, mas, por exemplo, naquela época foi uma coisa diferente para se trazer, para ser utilizado. Dentro do conhecimento que vocês têm, acredito que até mesmo de fora do país, do material. Quais são as tendências hoje que você tem como materiais novos que vocês têm utilizado, principalmente nos projetos de vocês? Você me pegou agora de falar tendência de material. A gente não pensa, no escritório a gente não pensa muito assim, eu vou pegar um material novo, tem uma tendência, eu vou sair aplicando em todos os projetos, né? Depende da necessidade do projeto, a gente quer pensar algo novo e a gente vai estudar o que tem, até coisas que a gente já usou antes, mas que evoluíram, então a materialidade muda, ela não é uma coisa muito, vamos aplicar agora essa nova tendência, né? Então, depende muito do uso do projeto. Então, você tava torcendo pra você falar que era madeira. A madeira vai. A madeira como elemento de revestimento é um elemento muito presente na nossa arquitetura e continua, a gente não deixa de usar. Sim. Tem a madeira como estrutura, mas não quer dizer que vou fazer todos os projetos assim, infelizmente, para você saber. Mas é claro que a gente vai fazer todos aqueles que a gente achar que tem sentido, né? É assim que a gente trabalha.
Não vou usar só um material. Não, ok, eu concordo com você. Mas hoje, por exemplo, é uma aceitação maior do cliente em utilizar uma estrutura de madeira diferente do... Você tá desde 2002 na MK, você entende? Há uma aceitação muito maior, com certeza. A madeira há mais disponibilidade no mercado, né? Há mais calculistas que sabem projetar. Então, assim, é outra facilidade, diferente, né? Pensar isso lá atrás era mais difícil você conseguir implantar. Agora você propõe num projeto, é mais fácil que as pessoas acolham a ideia, né? Mas então, esses clientes, que entendo que são pessoas já diferentes, que já têm, assim, a possibilidade de ter a vivência fora do país, né? Eles ainda têm esse conceito diferente, ou esse preconceito junto ao material como estrutura, ou não? Porque como revestimento, a gente entende que... Não, eu acho que não. Acho que a estrutura de madeira agora, ela já saiu... Pelo menos na minha experiência, né, no escritório, não existe um preconceito mais do tipo, a madeira não é boa ou é uma coisa menor. Não na minha experiência no escritório. Acho que agora a aceitação desse material está muito melhor pelas pessoas com quem a gente tem trabalhado. E está mais fácil de propor. Então, a gente tem mais alternativas também, né, então... Você fala em alternativas em termos de fornecedores, espécie, entendimento do material, fornecedores, pessoas que entendam sobre o material, né, calculistas, construtoras que saibam também encampar a trabalhar, né, isso é um problema também, eu concordo com você. Você tem algumas tecnologias envolvidas que tem que saber utilizar, né, na hora de construir com estrutura de madeira, então, alguns não têm experiência, mas agora hoje em dia as pessoas estão ficando cada vez mais. Então aí eu tenho uma boa pergunta para você, Samantha. Já que você já construiu com madeira, quais são os pontos principais que o arquiteto deve tomar em conta quando se leva em consideração a estrutura de madeira? Você tá me fazendo uma chamada oral? Eu tô. Uma provinha, pegadinha. Na verdade, assim, eu entendo que as pessoas ouvem até mesmo podcast para entender como trabalhar com madeira. Cara, eu vindo de uma coordenadora que já teve experiência de trabalhar com a madeira, sabe? Eu acho legal. Coisas de madeira que são óbvias, que a gente sabe que a madeira não pode encostar o solo, né? Você tem que deixar ela solta, estrutura, né? Pilares, né? Então, você tem que já pensar detalhes e junções entre a madeira e outros materiais que deixam ela separada, né? Acho que isso é importante. Coisas que eu gosto de tirar partido na madeira são as junções metálicas, né, as peças, as conexões, que eu acho que podem fazer um detalhamento bonito. Acho que é isso, acho que o encontro entre a madeira e os outros materiais, a gente tem que ficar sempre atento e tomar cuidado de como a gente vai querer que isso aconteça. Tem projetos que a estrutura ela é toda escondida, ela pode ser tanto de madeira, e tem muitos projetos que em estrutura de madeira são escondidos, mas especialmente nos que eu tenho trabalhado, a gente sempre em algum momento deixa exposta essa estrutura, mesmo que ela fique escondida em alguns outros lugares, né? Sim. Pra mostrar a beleza do material, né? Acho que é isso. Fantástico, Sá. Sá, a gente tá quase terminando aqui, que na verdade meu tempo estourou, mas eu tenho uma última pergunta muito boa pra você, Samantha. Samantha, que arquitetura pra você, Samantha? Que arquitetura? Essa arquitetura é algo muito grande, complexo e que envolve muita dedicação, sabe? Trabalho, envolvimento, insistência, sabe? Acho que insistência é algo que a gente precisa ter como arquiteto para conseguir realizar as nossas obras, os nossos objetivos, insistir bastante. Então, é um trabalho que eu acho que é muito coletivo. A arquitetura ele não é um trabalho sozinho, principalmente o meu modo de ver a arquitetura no escritório. Eu não vejo um arquiteto trabalhando só ele, aquele arquiteto que senta e concebe um projeto, né? A arquitetura, ela é resultado de um esforço de coletivo, de várias pessoas trabalhando junto, e o arquiteto, mesmo quando ele seja com outros arquitetos, eles vão dirigindo o que está acontecendo para chegar num resultado final de excelência, né? Então, eu acho que a arquitetura é um pouco de tudo isso, né? Mas principalmente de insistência. Samantha, queria muito agradecer pelo seu tempo, foi ótimo. Obrigada. E cara, e agradeço muito por todos esses anos aí que a gente se conhece, porque você foi uma pessoa que sempre me ajudou muito a desenvolver
não vou falar meu lado arquitetônico, mas o meu jeito de pensar junto à arquitetura, que para mim é muito entender o arquiteto, entender essa importância, foi um passo fundamental para que a gente possa desenvolver isso. Eu que agradeço a parceria, Kalil, porque também você foi uma pessoa importante até para o aprendizado, o meu aprendizado no escritório sobre estruturas de madeira, sobre madeira, e sempre quando a gente tem alguma dúvida, a gente te chama, né? E eu acho essa parceria muito importante pra gente, pra mim como arquiteta. Ter alguém que a gente possa contar e tirar dúvida e insistir e falar, putz, Kalil, eu quero fazer uma coisa diferente, ajuda. Não é só diferente, eu quero daquele jeito, exatamente, eu sei, mas é isso aí, esse que é legal. O que a gente faz pra dar certo? Push forward, isso, entendeu? né? É chegar no limite do limite, eu acho que é fantástico isso, dentro, e claro, da técnica qual pode ser colocado. Isso é muito legal. Sá, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, pra você. Gente, espero que vocês tenham gostado. Curte aí, segue a gente, faz um comentário. Valeu, obrigado, até a próxima.